O deserto australiano é uma terra árida e desolada. O inferno na terra. Por aqui, só os mais fortes sobrevivem. O calor e a desidratação matam indiscriminadamente. E a vida selvagem está armada e é perigosa. Por aqui, é cada um por si. Austrália Mortal. Desertos. Estes são arquivos dos maiores assassinos dos desertos australianos. Neste grupo de suspeitos incomuns, o lance é matar ou morrer. Enquanto alguns alegam autodefesa, outros são culpados. São criminosos notáveis que roubam, enganam e matam para viver. O deserto australiano é o lar de assassinos a sangue frio. Há mais répteis no deserto australiano do que em qualquer outro lugar da Terra. Lagartos e cobras vêm competindo pela supremacia aqui há eras. Esta é uma corrida biológica que deu origem a uma arma de eficiência aterrorizante: o veneno. Essa paisagem estéril é o lar de algumas das cobras mais mortais do mundo. Mas só pode haver uma rainha. A cobra marrom, conhecida na Austrália como rei marrom. Medindo quase 3 metros de comprimento, este grande macho está caçando. Por aqui, a comida é escassa. Então, ele faz o que precisa para sobreviver. Reinando sobre seus parentes próximos, a maior cobra venenosa da Austrália desenvolveu um gosto pela carne reptiliana. Ele usa o conhecimento de suas vítimas para tirar vantagem. Como, por exemplo, saber que os répteis precisam ficar ao sol para se aquecerem. A língua sibilante do rei marrom captou um rastro de odor. Ele está atrás do alvo e é implacável em sua busca. Ele mantém o foco e não se distrai com a presença de lagartos próximos, pois está atrás de uma refeição muito mais substancial. Esta é uma cobra marrom ocidental, uma das 10 cobras mais venenosas do mundo. Elas geralmente são mantidas a uma distância saudável pela maioria dos predadores. Mas, além de suas próprias armas químicas, o rei marrom também possui defesas químicas. Dentro de seu arsenal biológico, ele carrega uma resistência genética a veneno de cobra. Até mesmo uma picada da mais mortífera das cobras tem pouco efeito. Então, a marrom ocidental não representa ameaça. Sentindo o perigo, ela tenta fugir. Em desespero, ela tenta se esconder dentro de um buraco próximo. Mas o rei marrom usa seu tamanho e força para bloquear a única saída do que agora se tornou um túmulo. Para garantir uma morte rápida e eficiente, a produção de veneno do rei marrom é maior do que qualquer outra cobra na Terra. Enquanto ela devora a sua refeição de 1,5 metro, cada mordida injeta mais uma dose de toxinas mortais. Um assassino de assassinos, o rei marrom
é o pior pesadelo de uma cobra. A cobra marrom pode comandar até mesmo as mais mortíferas cobras dentro deste reino árido. Mas o rei marrom não é o único monarca nessas partes. Um antigo rival reptiliano assola as planícies do deserto, babando sobre suas vítimas antes de partir para a matança. Conheça o maior e mais durão lagarto da Austrália. Pesando cerca de 15 quilos e medindo mais de 2,5 metros de comprimento, o perente é o lagarto-rei. Um formidável predador que poucos animais se atrevem a enfrentar. Este grande macho é o notório perseguidor do deserto. E está com fome. Ele está usando seus sentidos altamente aguçados para caçar na vegetação. Seus olhos são protegidos do sol e sensíveis ao menor dos movimentos. Provando o ar com a língua, ele sente o fraco rastro químico da presa. Quase nada escapa de sua atenção. Na maioria das vezes, ele se vira com pequenos roedores. Por aqui, no interior estéril da Austrália, refeições são poucas e espaçadas. Então, ele come o que pode. Mas um caçador tão grande e ativo, às vezes precisa de uma refeição mais substancial. Um perente de seu tamanho caça vombantes ativamente. E até mesmo dingos solitários. A maioria dos répteis nem sonharia em pegar um canguru vermelho. Mas um perente não é a maioria dos répteis. Ele pode fazer algo que outros lagartos não podem. Perentes podem correr e respirar ao mesmo tempo. Ele tem um grande tubo respiratório e fortes músculos no pescoço que agem como foles para mantê-los bem oxigenados, mesmo em alta velocidade. O perente é um dos mais rápidos de todos os répteis. Ele consegue manter velocidades de cerca de 40 km por hora por até 1 km, o que o torna um caçador muito eficiente e resistente. Mesmo assim, um canguru não é um alvo fácil. Sua melhor chance é lançar um ataque surpresa. Ele se concentra nos mais fracos e vulneráveis do grupo. A boca mortal desse predador produz mais do que saliva.
Descobriu-se recentemente que a mordida do operente é venenosa. Os anticoagulantes contidos no veneno induzem uma queda na pressão sanguínea e a tortura logo subjuga a vítima. Selecionando um alvo desavisado, sua abordagem é silenciosa. Mas a comunidade do deserto está sempre alerta a predadores. A perseguição vira uma competição de velocidade e agilidade. Na planície aberta, o canguru seria muito mais rápido. Mas na vegetação rasteira do deserto, ele sofre para alcançar a velocidade máxima. No fim das contas, o operente é superado. Não há vergonha em perder para este icônico velocista australiano. No entanto, o operente volta sua atenção para um desafio bem diferente. Ele cruzou o caminho de uma cobra-rei marrom recentemente alimentada. Como uma das cobras mais venenosas do planeta, ela é uma ameaça real para a maioria dos répteis. Mas o operente permanece firme. A cobra não é uma verdadeira ameaça para ele. Ele é muito grande. E graças a eras de evolução em conjunto, o operente também desenvolveu resistência ao veneno de cobra. Assim, é a cobra marrom que se encontra em perigo. E o operente não hesita. É uma refeição considerável que fornecerá a esse predador inescrupuloso energia suficiente para perseguir sua próxima vítima. Enquanto alguns perseguem, outros trapaceiam. Por que desperdiçar energia valiosa caçando as presas quando vítimas ingênuas podem ser atraídas para a morte? O deserto está cheio de vigaristas, mas nenhum é mais engenhoso do que a astuta e piedosa Cobra da Morte. Seu nome diz tudo. Como o Rei Marrom, a Cobra da Morte está entre as mais mortíferas do mundo. Mas em vez de perseguir suas refeições em alta velocidade pelo deserto como o operente faz, ela para, se esconde e espera até as refeições virem até ela. As suaves cores do deserto no corpo de 70 centímetros da Cobra da Morte combinam perfeitamente com o ambiente árido. Deitada imóvel, seus olhos desconcertantes vasculham o horizonte em busca de possíveis vítimas. Este assíncido errante não faz ideia de sua presença. Quando se trata de lançar um ataque letal, a surpresa é tudo. Para uma morte bem-sucedida,
é preciso atrair o lagarto para a distância de ataque perfeita. Sempre uma vigarista, esta enganadora do deserto revela uma arma secreta. Ligeiramente achatada e de cor mais escura, a ponta de sua cauda parece ter vida própria. Quando a cobra a contorce, parece um verme saboroso. Esta ilusão ótica cria uma irresistível armadilha para um lagarto faminto. Mas o curioso essíncido permanece fora de alcance. Então, fria e calculista, a víbora lentamente move a isca para perto de sua cabeça. Sua armadilha agora está pronta. Hipnotizado, o essíncido sucumbe à tentação. É o ataque mais rápido de todas as cobras australianas. Uma dose letal de neurotoxinas de ação rápida proporciona um final rápido, deixando esta vigarista do deserto devorar sua refeição entregue em domicílio. A cobra da morte não é o único mestre de disfarces no deserto australiano. Dizem que o maior truque que o diabo já realizou foi convencer os outros de que ele não existe. O diabo espinhoso é um sujeito difícil e com talento para se camuflar. Rondando a terra árida, está um terror do Outback. Um serial killer que consome inúmeras presas em todas as refeições. Esta fera é quase um pesadelo. Pelo menos é assim que as formigas do Outback veem o diabo espinhoso. Também conhecido como Moloch Horridus, conheça o verdadeiro monstro do deserto. Ele fica sobre as formigas das quais se empanturra. No entanto, ele mede apenas 10 centímetros da cabeça à cauda. Em vez de gastar energia no calor do deserto perseguindo a presa, ele se posiciona estrategicamente ao longo das trilhas das formigas, deixando sua refeição vir até ele. Ele devora milhares de formigas a cada dia. E como elas estão presentes o ano todo, ele nunca passará fome. Mas não é o único predador aqui. O deserto está cheio de caçadores muito maiores do que ele. Para evitar virar uma presa, é preciso não ser detectado. Ele se camufla com o ambiente. É um trapaceiro diabólico e mestre do disfarce. Com toda a malemolência de um roqueiro punk, ele ginga enquanto anda,
imitando o movimento das folhas varridas pelo vento, o que ajuda a esconder sua presença de predadores aéreos. Mas às vezes, a ilusão do diabo o deixa na mão e ele tem que se defender. Para isso, ele tem uma impressionante armadura de espinhos. Ele também tem uma área grossa na parte de trás do pescoço que se parece com sua cabeça, o suficiente para enganar um predador e proteger sua verdadeira cabeça. Uma ilusão astuta projetada para ganhar tempo. Mesmo os predadores mais dedicados certamente percebem que essa refeição apresenta mais desvantagens do que vantagens. Engano e ilusão. Fumaça e espelhos. Às vezes, são as coisas que não podemos ver que mais nos assustam. Sob a luz fraca da lua cheia, aranhas caçadoras gigantes rondam no escuro. E morcegos fantasmas famintos assistem das sombras. Quase não há abrigo no deserto. Então, uma caverna é um santuário precioso. Um refúgio tentador para algumas das criaturas do deserto. Porém, um local de caça para outras. Um antro de iniquidade. Um dos moradores mais aterrorizantes é a aranha caçadora gigante. Esta aranha é enorme. O comprimento de sua perna é de 15 centímetros. Ela não tece uma teia, ela persegue suas presas. Insetos, lagartos, sapos e às vezes até pequenos mamíferos. É uma das aranhas mais rápidas do mundo. Sem uma teia para detectar presas, os pelos de suas pernas captam vibrações no ar. E sua visão aguçada ajuda a identificar a vítima. Um Dunnart. Estes marsupiais noturnos do tamanho de roedores ainda não saíram de sua toca diurna. A aranha escolhe um alvo para atacar. Mas o sol poente agitou outros terrores dentro da caverna. Os morcegos fantasmas despertam com apetites assassinos. E eles também notaram as deliciosas refeições correndo pelo chão da caverna. Também conhecido como falso morcego vampiro, o morcego fantasma tem esse nome pela cor pálida e membranas finas nas asas. O fantasma da noite. É o maior morcego com ecolocalização da Austrália. Com dentes afiados para cortar e rasgar a carne de suas vítimas, que inclui pássaros, roedores e outros morcegos. Suas orelhas grandes proporcionam audição de longo alcance para encontrar presas. Empoleirado no telhado da caverna, ele rapidamente devora o Dunnart, deixando pouco mais do que pele e ossos. No deserto, nada é desperdiçado. Após perder uma possível refeição, a aranha não vai passar fome por muito mais tempo. Ela identificou uma outra vítima. Subjugado rapidamente pelo veneno da aranha, o pobre grilo é comido vivo.
Nestas partes, esconder-se nas sombras não é uma aposta segura. Uma maneira de evitar atenção indesejada é simplesmente ser repugnante. Um réptil repugnante mantém os predadores longe. Com um cheiro pior do que a morte, a lagartixa de rabo espinhoso. Quando escurece, uma caçadora noturna está pronta para sair dos galhos. Ela passou o dia todo se aquecendo na segurança dos topos das árvores. Ela só desce do chão para caçar. A lagartixa de rabo espinhoso enxerga perfeitamente no escuro. Lagartixas noturnas são incomuns. Ela é uma das poucas criaturas que podem ver as cores à noite. Ela pode fazer isso porque possui células especiais em seus olhos, cones que respondem a diferentes comprimentos de ondas de luz e são 350 vezes mais sensíveis a cores do que os humanos. Essa sensibilidade a cores é perfeita para caçar no escuro. Mas há outros que também podem ver à noite. Esta criatura de 60 centímetros pode parecer uma cobra, mas na verdade é um lagarto sem patas de Burton. É um predador. Sua visão é boa, mas quando caça, só reage ao movimento. Enquanto a lagartixa ficar perfeitamente parada, ela não será notada. A lagartixa volta à caça. Esta centopeia gigante seria uma refeição ideal. Mas há um problema. Ela foi vista por outro predador. Desta vez é uma cobra e altamente venenosa. A Pseudonaja modesta. Esta cobra não depende tanto da visão, e sim do odor captado por sua língua sibilante. Ficar parada não salvará a lagartixa agora. Mas sua visão noturna é tão sensível que ela consegue notar a diferença entre a cobra e o lagarto sem patas, mesmo no escuro. Então ela tenta outra defesa, secretando um líquido fedorento das glândulas em seu rabo. O odor pungente domina completamente o olfato da cobra. Uma defesa poderosa. Quando a ameaça se vai, ela se contenta com um lanchinho rápido de besouro. Antes de voltar para a segurança de sua árvore. Enquanto a lagartixa de rabo espinhoso encontra refúgio no topo das árvores, para outros, ele abriga perigos invisíveis. Com os predadores noturnos à espreita, crimes passionais acontecem entre os galhos. Sob a lua cheia, o silêncio da noite fria do deserto é quebrado pelos cantos dos insetos procurando acasalar. Mas nem todos esses cantos são feitos para encontrar um parceiro. Alguns têm um tom mais sinistro. Esta é uma esperança predadora.
Também conhecidas como grilos e arbustos, algumas esperanças se satisfazem comendo folhas. Mas não esta. Ela parece uma alienígena de um filme de ficção científica. É coberta de espinhos, armada com mandíbulas igualmente afiadas. E possui longas antenas que podem sentir qualquer movimento no escuro. Todas as suas características são as de um predador alienígena. Suas vítimas são as cigarras. Depois do anoitecer, cigarras machos chamam as fêmeas, que respondem com um chiado para que o macho encontre sua parceira. Cada espécie de cigarra tem seu próprio canto e resposta. A esperança predadora decifrou o código das cigarras. Ela sabe imitar aqueles sedutores chiados femininos, com o movimento de suas longas asas e de seu corpo pulsante. O impressionante é que esta ilusão complexa parece estar ligada ao DNA da esperança, já que ela pode imitar cantos de cigarras que nunca ouviu antes. Esta detectou uma provável vítima. Ela responde ao chamado de acasalamento da cigarra macho. É como um canto de sereia que cigarras machos acham irresistível. Mas nessas florestas, responder ao chamado do amor pode revelar-se uma atração fatal. Atraída por um instinto, a inocente vítima caminha em direção ao perigo mortal. E assim que fica perto o suficiente, a esperança usa suas poderosas patas traseiras para saltar. Uma vez presa, a cigarra é mortalmente mordida na garganta. Está tudo acabado. Um apetitoso lanchinho noturno. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas, às vezes, não importa quão bom seja o exemplo dado pelos pais, os filhos são naturalmente propensos ao comportamento antissocial. A jovem formiga-leão é uma assassina natural. Entre os monstros que assombram a noite do deserto, uma delinquente juvenil aterroriza o submundo microscópico. A formiga-leão é a fase ninfa do crisopídeo. O adulto é decididamente mais elegante, se alimenta de pólen, néctar e de pulgões. Mas em seu estágio de larva, a formiga-leão é uma carnívora ameaçadora. Esta assassina natural é armada até os dentes,
literalmente. Suas mandíbulas se parecem com lâminas de foice. E ela não tem medo de usá-las. Elas atacam quem estiver passando, construindo uma das armadilhas mais eficientes do reino animal. A formiga-leão começa a construção rastejando para trás, usando seu abdômen como um arado, cavando areia e depois jogando para fora da cena. Ela continua se movendo em círculos para deixar o buraco mais fundo, cerca de 8 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade, até que a inclinação seja íngreme o bastante sem desabar. Uma armadilha mortal, uma obra-prima de engenharia ardilosa. Escondendo-se rente à superfície, ela fica à espera de algum inocente que passar. Escondida na areia, a larva pode sentir pequenas vibrações da terra. A aranha está próxima. Mas não o suficiente. Uma formiga trabalhadora está se aproximando. E ela tropeça no buraco. A formiga-leão ataca. Mas a formiga tem sorte e consegue escapar de uma morte horrível. A predadora não precisa esperar muito. Outra formiga cai na armadilha. E esta não consegue sair. A parede de areia é feita para ser instável. A larva agora joga areia na formiga para ela se desequilibrar e cria uma avalanche. Isso traz à vítima as mandíbulas que estavam à sua espera. A formiga-leão injeta veneno e enzimas na presa, antes de começar a sugar a vida de sua vítima que ainda luta. É como se a terra se abrisse e engolisse a formiga inteira. A armadilha da formiga-leão é realmente um túmulo perfeito. O deserto australiano está cheio de armadilhas. Enquanto alguns ataques vêm de baixo, é bom você ficar de olho no céu. Porque aqui fora, a morte também pode vir de cima. A águia audaz é uma assassina aérea. Seco, desolado, hostil. Por aqui, os recursos são poucos e raros. Abrangendo milhares de quilômetros quadrados, a vasta extensão do deserto australiano é uma assassina silenciosa. Mas algumas espécies estão bem equipadas para enfrentar esses desafios extremos. Como a maior ave de rapina australiana. Com uma envergadura de quase 3 metros, é a águia audaz. Ela é uma predadora superior, bem no topo da cadeia alimentar, graças ao seu arsenal de armas mortais. Seu bico curvado rasga a carne de mortos e de vivos. Mas são suas garras perversamente afiadas como navalha que causam o verdadeiro dano real.
Ela é uma caçadora feroz e intensamente leal à sua família. As águias audazes formam pares para sempre. Como Bonnie e Clyde com asas. Este casal trabalha em conjunto para fornecer comida a seus filhotes. Subindo facilmente até o céu quente do deserto, ela vasculha a paisagem devastada atrás de presas. As águias audazes possuem uma visão incrível. Cada olho tem um anel ósseo que pode ser espremido para alongar o globo ocular, agindo como uma lente de zoom, permitindo que ela veja a presa a até 3 quilômetros de distância. Mesmo o maior dos cangurus precisa ter cuidado com um ataque aéreo. O movimento entre os pedregulhos chamou sua atenção. Rápidos e ágeis, os ualabis das pedras são alvos móveis difíceis. Eles avançam pelos afloramentos rochosos com toda a agilidade de um cabrito montês. Os ualabis sabem que estão sendo caçados e fogem. Sua melhor chance de sobrevivência é encontrar cobertura. Para aqueles que não acham, é temporada de caça. As garras letais rapidamente eliminam a presa, arrancando a carne do osso. E seu bico curvo destroça a carcaça. Uma presa desse tamanho é suficiente para alimentar toda a família. O par tem 2 filhotes recém-nascidos e com uma fome voraz. Não há descanso para as águias adultas, já que os filhotes exigem suas refeições constantemente. Cuidado, criaturas das planícies. Esses atacantes alados têm um apetite insaciável. Os desertos australianos abrigam alguns dos assassinos mais notórios do mundo. Mas há um que se destaca da multidão. Um assassino com uma reputação terrível. Sua famosa mordida contém toxinas letais suficientes para provocar um assassinato em massa. O taipan do interior. Os desertos australianos abrigam um número desproporcional de répteis venenosos, munidos de armas químicas que matam com uma terrível eficiência. Mas, de todas as cobras venenosas do mundo, a taipan do interior é a mestra suprema. Uma gota de seu veneno mataria 250 mil ratos em questão de segundos ou 100 homens em menos de 1 hora. Mas, para se alimentar, esta fêmea de 2 metros deve primeiro localizar uma vítima. Por sorte, ela tem mais do que veneno. Provando o ar, sua língua capta uma pequena pista. Apenas uma molécula de odor já denuncia a presa. Há uma vítima em potencial e ela está perto. Esta assassina de sangue frio prefere presas de sangue quente.
roedores nativos passam as horas do dia no frio de suas tocas subterrâneas. Mas assim como as cavernas do deserto, as tocas não são um refúgio seguro. As escamas lisas e brilhantes da taipã permitem uma abordagem silenciosa. Quando ela se aproxima, sua visão aguçada ajuda a identificar a origem do cheiro. Se esses ágeis roedores sentirem sua presença, eles tentarão escapar ou atacar com garras e dentes afiados. Mas ela é uma assassina silenciosa e usa sombras para se aproximar de seu alvo escolhido sem ser detectada. Tudo acaba em um piscar de olhos. As neurotoxinas rapidamente paralisam a vítima, enquanto as hemotoxinas começam a dissolver o rato por dentro. Com mais uma execução em sua lista, esta assassina experiente não precisará comer novamente por várias semanas, o que é uma boa notícia para as outras criaturas do deserto. Forjados pelos extremos, os predadores dos desertos da Austrália são durões. Eles enganam e roubam, perseguem e iludem, rasgam e destroçam. Australianos mortais farão o que for preciso para sobreviver nesta terra árida. Austrália, um paraíso tropical. Mas essas águas cristalinas escondem correntes sinistras. Os oceanos que cercam este continente e ilha abrigam algumas das criaturas mais letais conhecidas pelo homem. São assassinos marinhos que atacam das sombras, que usam armas biológicas e matam com eficiência aterrorizante. Curiosamente intrigantes, primorosamente belos e excepcionalmente letais. A Austrália mortal. Oceanos. Estes são arquivos dos maiores assassinos dos oceanos australianos. De predadores de outro mundo, como um soco fenomenal, fêmeas fatales extravagantes, há monstros dos nossos pesadelos mais obscuros. Nestas águas, há pouca coisa mais temível do que as mandíbulas do grande tubarão branco. Os tubarões são predadores marinhos perfeitamente adaptados que rondaram os oceanos por mais de 400 milhões de anos. No mundo inteiro, há cerca de 400 espécies de tubarões, e quase metade delas podem ser encontradas nas águas ao redor da Austrália. Monstros das profundezas, saídos de mitos e lendas. Eles são assassinos supremos. Nos últimos 50 anos, ocorreram 53 ataques fatais de tubarões em águas australianas. Mas geralmente os chamados comedores de homens preferem presas de um sabor diferente.
Tubarões martelo caçam arraias. Tubarões tigres atacam e matam tartarugas e até outros tubarões. Mas há um gigante entre eles que gosta de vítimas de sangue quente. É o maior de todos os tubarões comedores de carne. O grande tubarão branco, um dos predadores mais temidos da Terra. Mas não é a carne humana que aguça o apetite deste monstro. Habitando a costa mais fria do sul da Austrália, as focas são aperitivos tentadores. Enquanto os leões marinhos são o prato principal, as colônias aqui compõem uma parte significativa da dieta do tubarão branco. Este leão marinho macho alfa vigia um grupo de fêmeas e seus filhotes. Em terra, eles parecem pesados e desajeitados. Mas quando entram na água, torna-se logo evidente que estão em seu elemento. Leões marinhos são nadadores rápidos, ágeis e elegantes. Seus corpos aerodinâmicos permitem que eles persigam suas presas com eficiência, como crustáceos e chocos. Mas os leões marinhos não são os únicos predadores marinhos a rondar as águas frias do grande oceano austral. E toda essa atividade não passou desapercebida. Um pesadelo das profundezas se aproxima. Os tubarões brancos podem detectar o cheiro de presas a grandes distâncias. Para este monstro de 5 metros de comprimento, o campo de caça dos leões marinhos é um buffet de iguarias. Preocupados com sua própria caça, os leões marinhos adultos não percebem a ameaça que se aproxima. E o tubarão branco aproveita a oportunidade para atacar um dos filhotes. Pesando cerca de 1 tonelada, ele rompe a superfície da água a quase 60 km por hora. Voltando à praia, os leões marinhos adultos têm uma boca a menos para alimentar. Mesmo os pais mais atentos têm poucas chances de defesa contra uma força da natureza tão esmagadora. Como uma verdadeira potência, o grande tubarão branco aterroriza o litoral australiano com força bruta e mandíbulas ferozes. Mas os assassinos australianos vêm em todas as formas e tamanhos. E para sobreviver a esta carnificina, até as mais delicadas criaturas da mãe natureza passaram a confiar em armas biológicas letais. Longe das águas frias do grande oceano austral, os mares quentes do norte tropical da Austrália parecem ser um paraíso para os nadadores. Mas as aparências podem enganar. Todos os anos, de novembro a abril, milhares de águas-vivas cercam a costa norte da Austrália. Enquanto algumas são inofensivas, outras estão entre as criaturas mais mortais conhecidas pelo homem. O veneno da pequena água-viva Irracude é 100 vezes mais potente do que o de uma cobra e 1000 vezes mais letal do que o de uma tarântula. Mas as Irracude não são consideradas as águas-vivas mais perigosas destas águas. Esse título pertence aos cobozoários, um dos assassinos mais notórios da Austrália. Nos últimos 130 anos, esses assassinos aquáticos extinguiram a vida de mais de 70 pessoas.
O rápido desenrolar do envenenamento por cubozoários pode levar ao colapso cardiovascular e à morte em questão de minutos. É uma maneira terrivelmente eficiente de subjugar presas, que normalmente são peixes pequenos. As células urticantes contidas em seus tentáculos de 3 metros injetam veneno ao entrar em contato, trazendo uma morte rápida. A natureza extrema da arma química dos cubozoários ajuda a proteger seus delicados tentáculos de serem danificados por uma vítima relutante. Embora não seja tão feroz quanto o grande tubarão branco, esses terrores tóxicos têm poucos predadores naturais. Presentes em grande número, os grupos de águas-vivas podem se estender até onde os olhos alcançam. Mas às vezes, são as coisas que não podemos ver que representam a maior ameaça. Escondido no fundo do mar, está um predador clandestino com uma reputação mortal: o peixe-pedra. Abrangendo mais de 2.000 quilômetros quadrados, a Grande Barreira de Corais australiana é a maior estrutura viva no planeta. Mas nesta beleza, terrores invisíveis estão à espreita. Usando areia, um peixe-pedra se esconde no fundo do mar. Ele é um mestre dos disfarces. É fácil ver como esse predador recebeu seu nome. Seu corpo manchado se camufla com as cores do Recife. Ele é capaz de tolerar as algas que crescem em sua pele para ajudar ainda mais a se disfarçar. O peixe-pedra é um nadador desajeitado, mas é paciente, um traço obrigatório para um predador de emboscada. Ao se enterrar no fundo do mar, ele se torna praticamente invisível. Mesmo seus grandes olhos bulbosos são indistinguíveis de seus arredores. Este predador noturno ataca crustáceos, peixes pequenos e cefalópodes que chegam muito perto. Qualquer movimento trairia sua presença. Surpresa é tudo. O ataque do peixe-pedra é explosivo. Sua boca larga rapidamente envolve presas descuidadas, que são engolidas inteiras. Usando o ataque surpresa, torna-se um predador formidável. Mas o peixe-pedra é mais conhecido por sua defesa mortal. É o peixe mais venenoso do mundo. Escondidos dentro de sua barbatana dorsal, estão 3 espinhos semelhantes a agulhas. Alimentados por glândulas de veneno, esses espinhos formam um conjunto defensivo letal. Uma toxina exclusiva do peixe-pedra, conhecida como verrucotoxina, ataca o sistema nervoso e circulatório e pode ser fatal para possíveis predadores. Em humanos, o envenenamento por peixe-pedra pode resultar em dor severa e restrições ao fluxo sanguíneo e à respiração que ameaçam a vida. Caçadores, cuidado! Mais frequentemente do que se espera, esses assassinos silenciosos vão se sair bem.
O peixe-pedra tornou a camuflagem uma forma de arte. Mas à espreita nas águas rasas está outro agressor marinho, um que emprega uma estratégia mais proativa, anunciando sua mensagem em azul neon: me toque e você morre. Aproximadamente do tamanho de uma bola de beisebol, o corpo mole do polvo de anéis azuis parece enganosamente vulnerável. E com uma expectativa de vida relativamente curta, de apenas 7 meses, a espécie depende de algumas estratégias de sobrevivência bem extremas. Esta cobra do mar está atrás de comida. O polvo tem uma escolha a fazer: ou se esconder ou ir à luta. Ele opta por se esconder. Como a maioria dos cefalópodes, o polvo de anéis azuis é um mestre do disfarce. Os tecidos sofisticados de sua pele permitem que ele mude rapidamente, não só suas cores, mas também a textura de sua pele para se camuflar melhor com o ambiente. A cobra do mar continua sua busca por refeição. Mas alguns predadores possuem sentidos mais refinados. O tubarão-martelo possui uma série de eletroreceptores que podem detectar até mesmo as presas mais bem disfarçadas no fundo do mar. Confrontando com a ameaça, o polvo de anéis azuis decide mudar de tática. Ele envia uma mensagem vívida. Marcas azuis iridescentes pulsam em todo o corpo, advertindo o predador de que está armado e é perigoso. Sua mordida letal é 10.000 vezes mais tóxica que o cianeto. Em humanos, o envenenamento pode causar insuficiência respiratória, levando à parada cardíaca e, eventualmente, à morte em apenas alguns minutos. Na natureza, tais exibições ameaçadoras são geralmente respeitadas e o tubarão-martelo continua em seu caminho. Em menor escala, o polvo de anéis azuis também é um predador. Ele vasculha o fundo do oceano, procurando por pequenos peixes e crustáceos. Como um cefalópode de corpo mole, ele é vulnerável a contra-ataques, e as pinças deste caranguejo podem causar sérios danos corporais, ainda que em autodefesa. Um ataque surpresa apresenta a melhor chance de sucesso. Os tentáculos hábeis do polvo restringem as garras ameaçadoras do caranguejo, enquanto o bico afiado penetra com facilidade o exoesqueleto da presa, desferindo a mordida tóxica. O caranguejo rapidamente sucumbe à combinação letal de toxinas contidas no veneno do polvo. Não há dúvidas de que, com este pequeno meliante, azul significa recuar. O azul vibrante funciona bem para o polvo, um sinal vívido de aviso. Mas quando o perigo se aproxima, é sempre bom ter um soco poderoso. Em meio ao estranho e muitas vezes brutal submundo deste reino subaquático,
um insignificante pugilista se destaca. O camarão louva-a-Deus palhaço. Com uma aparência do outro mundo, esta criatura não é somente estranha. É também um predador formidável. Sua aparência bizarra é o resultado de 80 milhões de anos de evolução. Com um apêndice para cada ocasião, o camarão louva-a-Deus palhaço é o canivete suíço do mundo marinho. Cinco pares de pernas para se alimentar, 3 pares de pernas para andar, 2 pares de antenas para a recepção, 10 guelras para respirar, 2 pendúculos oculares com um extraordinário par de olhos compostos e até mesmo um conjunto de limpadores de para-brisa. Mas de seus 34 apêndices, são os membros em forma de porrete na frente que o tornam um verdadeiro assassino. Com apenas 15 centímetros, ele tem um soco e tanto. Sua estratégia de caça é a força bruta. É compreensível quando suas presas incluem os bem armados, os mais protegidos, e não dá para esquecer os mais bem camuflados. Mas a camuflagem é de pouca utilidade quando se é caçado por um camarão louva-a-Deus palhaço. Seus olhos estão entre os mais complexos do reino animal. Enquanto os olhos humanos têm apenas 3 fotorreceptores de cor, os dele têm 12. Com a capacidade de ver muito além do espectro visível humano, pouco escapa de sua vista. Embora as defesas do caranguejo sejam formidáveis, este brigão experiente não as teme. Ele é ciente de seu espaço territorial e sabe exatamente quem está passando pelo seu território. Especialmente aqueles que são muito saborosos. Inadvertido da presença do camarão louva-a-Deus palhaço, o caranguejo se aproxima. Perto demais. Com a velocidade de uma bala de calibre 22, o ataque do camarão louva-a-Deus palhaço é o mais rápido no reino animal. O ataque é tão rápido que o atrito faz a água ao redor ferver. O soco devastador arranca membros da vítima e proporciona uma morte rápida. Com talheres embutidos à sua disposição, sua refeição de caranguejo entregue em casa está pronta para se comer. O camarão louva-a-Deus palhaço tem um soco mortal. Mas existem brigas muito maiores à espreita nessas águas. Rondando o litoral, um assassino de peso pesado devora quase tudo que cruza seu caminho. O tubarão-tigre. As estruturas complexas da Grande Barreira de Coral Australiano formam as fundações de uma metrópole brilhante e movimentada. Mas todo bairro tem seu valentão. Com até mais de 5 metros de comprimento, os tubarões-tigres são predadores agressivos. Nestas águas, poucos estão a salvo de seu apetite insaciável.
Os tubarões-tigres são responsáveis por uma grande porcentagem de ataques fatais contra humanos. Mas estes monstros marinhos mais frequentemente atacam mamíferos marinhos, arraias e até mesmo outros tubarões. No extremo norte da Austrália, eles desenvolveram gostos mais refinados. Tornaram-se caçadores especializados. Entre novembro e abril, os tubarões-tigres se reúnem aqui em grande número, viajando de lugares longínquos como Papua Nova Guiné. Eles são atraídos por um fenômeno natural. A ilha de Rainey é o maior local de nidificação de tartarugas marinhas do mundo. Mas, para botar seus ovos, as tartarugas marinhas devem chegar à costa. E isso não é tarefa fácil. Quando se aproximam da praia, as tartarugas marinhas têm que fugir do ataque dos tubarões. Os tubarões-tigre preferem lançar-se o ataque mortal das profundezas. Então, o fundo do mar oferece alguma proteção contra ataques surpresa. Mas as tartarugas precisam ocasionalmente emergir para respirar. E isso as coloca em perigo mortal. Para as tartarugas marinhas, o momento certo é tudo. Essa avistou os predadores à espreita e decidiu esperar. Uma outra decide respirar. E paga o preço fatal. Assim que a abate, o tubarão-tigre usa mandíbulas poderosas e dentes serrilhados para desmembrar sua vítima com casco e tudo. Em meio ao frenesi da alimentação, a tartaruga emerge da água e faz uma corrida final até a praia. Ela é uma das sortudas. Muitas tartarugas não chegarão à terra. Em vez disso, serão vítimas dos apetites assassinos dos tubarões-tigres que rondam a vizinhança impiedosamente. Com monstros tão ameaçadores na água, é bom evitar ser detectado ou ter a capacidade de se defender. Há um peixe feroz que pode fazer as duas coisas. O peixe-leão. Os assassinos a sangue frio nas águas costeiras da Austrália estão armados de mandíbulas, arpões e espinhos terríveis. Mas poucos são tão extravagantes quanto o peixe-leão. Ele recebe este nome por causa de suas longas barbatanas que se assemelham a uma juba de leão. Linda, mas mortal. Como uma femme fatale. O contorno irregular do peixe-leão ajuda a esconder sua presença quando visto à distância. Parece outro pedaço de alga flutuando na corrente. Mas de perto, suas cores brilhantes e listras arrojadas servem para um alerta para potenciais predadores. Olhe, mas não toque. Também conhecido como peixe-escorpião, o peixe-leão está armado com um veneno potente. Cada longo espinho dorsal possui uma ponta extremamente afiada. As glândulas dentro desses espinhos produzem neurotoxinas poderosas. Em humanos, o envenenamento por peixe-leão pode causar dor intensa, paralisia respiratória e, ocasionalmente,
a morte. Suas formidáveis toxinas e sua exibição vívida de ameaça renderam a esses peixes uma distância respeitável da comunidade dos recifes, tendo poucos predadores naturais. Embora armados e fabulosos, os peixes-leão não usam seus espinhos venenosos para caçar. Eles são estritamente para a defesa. Eles são predadores de emboscada, confiando na camuflagem para se aproximar de uma vítima. Sem perceber sua presença, pequenos peixes de Recife são alvos fáceis. Sugando rapidamente a água através de sua boca larga e bombeando-a para fora das brânquias, este peixe-leão cria uma vórtice, arrastando este infeliz peixe para sua morte. Esta fêmea fatale literalmente come suas vítimas vivas. Mesmo tendo apenas o tamanho de uma bola de futebol, o peixe-leão fica quase no topo de sua cadeia alimentar. Um assassino marinho elegante. Enquanto o peixe-leão aterroriza os habitantes locais, existe outro assassino que ataca o próprio Recife. Um notório predador que deixa morte e destruição em seu rastro. Mas também tem seu inimigo. A Grande Barreira de Corais Australianos é uma maravilha do mundo natural. Mas está sob ameaça. A elevação da temperatura do mar, atribuída ao aquecimento global, está matando os corais que são a estrutura do Recife. Além disso, existe uma assassina natural de corais. Com até 80 centímetros de diâmetro, uma única estrela do mar coroa de espinhos pode devorar até 10 metros quadrados de coral em um único ano. Isso pode não parecer muito, mas quando estão em grande número, os resultados são catastróficos. E estas criaturas marinhas produzem mais descendentes do que qualquer outro organismo marinho no planeta. Cada fêmea gera mais de 50 milhões de ovos em época de reprodução. A partir de 6 meses de idade, a dieta da coroa de espinhos jovem é composta quase inteiramente por corais. Seus espinhos venenosos característicos as protegem da maioria dos predadores. Em grande número, elas são uma força a ser reconhecida. Porém, no Recife, ainda existe esperança. Um predador improvável. O búzio trombeta. Um dos maiores caracóis do mar. Os búzios podem medir quase meio metro de ponta a ponta. Esse gastrópode gigante alimenta-se de pepinos do mar e estrelas do mar. A coroa de espinhos parece ser uma de suas comidas favoritas. Ao caçar, o búzio usa rastros olfativos para achar sua presa.
Mas ele não é o único com o olfato aguçado. A coroa de espinhos sente a ameaça que se aproxima e tenta fugir. O búzio inicia a perseguição. Pode parecer que estas criaturas não estão nadando para lugar nenhum. Mas não se enganem. Isso é uma perseguição. Uma corrida até a morte. Sem lugar para se esconder, a coroa de espinhos confia em seus espinhos venenosos como uma última defesa. Mas as defesas da Estrela do Mar oferecem pouca resistência ao predador persistente. Búzios trombeta desenvolveram uma tolerância às toxinas da Estrela do Mar. E a saliva deles contém um agente paralisante, que faz com que a perseguição pare abruptamente. Sua merecida refeição agora está pronta para o consumo. Ele usa um órgão serrilhado conhecido como rádula para lacerar o tecido mole entre os espinhos da Estrela do Mar. Então, suga a vida de sua vítima paralisada, deixando pouco para trás, só uma casca vazia. Mas, como é da natureza de um caracol marinho, ele não tem pressa. Enquanto os búzios trombetas pacientemente perseguem suas presas pelo fundo do mar, outros predadores marinhos se movem com velocidade e precisão. Os corpos aerodinâmicos das cobras do mar evoluíram para serem rápidos, ágeis e mortais. Uma serpente tóxica assola os recifes da Austrália. Um predador de 2 metros de comprimento com uma mordida letal. A cobra do mar verde-oliva. Incapaz de se mover em terra, a cobra do mar verde-oliva é amplamente adaptada a um estilo de vida aquático. Mas, como todas as cobras, é um réptil que respira ar. Ela tem um pulmão gigante que percorre quase todo o comprimento do corpo, permitindo que fique submersa por várias horas, conforme rastreia pequenos peixes e invertebrados entre os cantos e fendas do recife. Válvulas especializadas nas narinas da cobra do mar evitam que, ao mergulhar, a água entre em seus pulmões. E enquanto a sua cauda achatada verticalmente fornece propulsão durante a caça. Servem também para proteger a cobra de se tornar uma presa. Os fotorreceptores são como olhos na parte de trás da cabeça e no topo da cauda. Elas agem como um sistema de alerta precoce para detectar predadores que passam, dando à cobra uma vantagem para se esconder de olhos famintos. Mas para as presas deste assassino furtivo, há poucos lugares para se esconder. Oferecendo uma falsa sensação de segurança, o espaço confinado do refúgio deste peixe é facilmente infiltrado. Ela ataca com as presas mais longas de todas as cobras marinhas, injetando veneno neurotóxico e peptídeos de ação rápida que levam à paralisia quase instantânea.
Potencialmente letal para os humanos, este veneno altamente tóxico tira a vida do peixe em instantes. Enquanto as cobras do mar caçam ativamente suas presas, há outras criaturas nefastas entre os assassinos marinhos da Austrália que preferem atrair vítimas inocentes para a morte. Nestas águas sinistras, ilusão e engodo são comumente empregados como estratégias de sobrevivência. A arte obscura da camuflagem é um excelente exemplo. Ela é frequentemente usada para matar ou evitar ser morto. Este é um dos criminosos mais ferrenhos, o charroco. Capaz de adaptar sua aparência para se adequar ao ambiente, esses vigaristas coloridos são mestres do disfarce. Em vez de nadar, eles usam suas barbatanas para vagarosamente apalpar o fundo do mar em busca de presas como peixes pequenos e lulas. Dentre os truques que ele leva na manga, o charroco possui uma ferramenta bastante incomum. Uma isca biológica, conhecida como esca, se projeta na sua testa. Parecida com um verme contorcendo-se, ela tenta a presa a sair do seu refúgio seguro. Um choco surge para investigar. Como um dos mais inteligentes invertebrados marinhos, ele não cai no golpe. Perto dali, um charroco malhado lança sua linha. Mas caso a isca não seja tentadora o suficiente, ele também secreta um atrativo químico na água ao seu redor. Seu ataque é mais rápido do que um piscar de olhos humanos. Foi um lanchinho. Mas esses notáveis predadores são capazes de capturar presas muito maiores. O charroco pode expandir suas cavidades bucais até 12 vezes o tamanho original. Uma característica que lhes permite caçar presas bem acima de seu tamanho. Também usando camuflagem, um linguado esconde-se no fundo do mar. Sem saber que, nas proximidades, um charroco peludo está fingindo ser uma anêmona do mar. Atraído pela perturbação na areia, o charroco se desloca para investigar. Este grande predador é bem capaz de devorar um linguado inteiro. Confiando em sua camuflagem, o linguado mantém o controle. Enganado pelo disfarce do linguado, o charroco sai em busca de sua próxima vítima. Os charrocos estão entre os assassinos mais engenhosos dos recifes da Austrália. Outro predador aqui usa drogas mais perversas para subjugar uma vítima antes de atacar e matar. A atividade no Recife flui com a luz do sol se infiltrando no fundo do mar.
Quando a lua se eleva acima das águas negras, uma das criaturas mais letais do planeta sai para caçar. Não é tão imponente quanto um tubarão assassino, nem instiga um medo primitivo como uma cobra. Mas ele possui uma das armas químicas mais potentes do reino animal. Sua picada é uma sentença de morte. Após se esconder o dia inteiro, este predador emerge de seu esconderijo arenoso. Um caracol do cone carnívoro. Seus movimentos são enganosamente lentos, mas ocultam uma arma pneumática rápida como um raio, que desfere uma dose fatal de veneno. O Conus geographus é o mais mortal de todos os caracóis do cone. Seu veneno é mais complexo do que o veneno de uma cobra letal e já tirou a vida de mais de 30 pessoas. Não há antídoto para tratar sua picada fatal. O caracol do cone ronda o leito oceânico, rastejando para a frente com pés musculosos. Seu sifão, cheio de sensores químicos, sonda a água. Com este apêndice, ele pode detectar rastros químicos de presas a distâncias consideráveis. Ele captou o aroma de um peixe-aranha venenoso. Os espinhos dorsais deste peixe são mecanismos que carregam seu próprio mix de toxinas defensivas. Mas o caracol de cone não se intimida. Enquanto o sinistro assassino se arrasta até o alvo, o peixe-aranha, mais rápido, não tenta fugir. Ele está paralisado. Não por medo, mas por uma mistura de produtos químicos que o caracol do cone soltou na água ao redor. Sedativos de ação rápida que imobilizam presas. O caracol do cone agora lança sua rede. Sua boca extensível começa a engolir o peixe-aranha. Este apêndice elástico dobra o comprimento do caracol e parece impermeável às defesas tóxicas do peixe-aranha. Com o peixe preso, o caracol do cone estende seu probóscide e prepara um tiro letal. Ele dispara um dente oco cheio de toxinas. O arpão inunda o peixe com veneno, instantaneamente atacando o sistema nervoso e desligando os impulsos nervosos, levando rapidamente ao fim da presa. O caracol do cone começa sua lenta fuga da cena do crime, voltando para seu covil escuro para digerir sua refeição em solidão e segurança. Nas suas próximas férias em uma praia australiana, lembre-se de uma coisa: as águas cristalinas desta ilha paradisíaca são tão lindas quanto mortais. O peixe-pedra assola as águas rasas. Polvos letais assombram as piscinas rochosas. E os grandes tubarões brancos vão ver você antes que você os veja. Utilizando as ferramentas de seu ofício, esses australianos mortais estão mais próximos do que você pensa.